bem, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem está nos acompanhando. Estamos na finaleira do Pentálogo 12. Lembrando que essa edição ela é muito especial, né? Ela marca aí os 13 anos, desde 2009, das principais ações do Ciseco, e 10 anos desde o lançamento do primeiro livro aí do Eliseu Veron, Fausto Neto, meu amigo, da transformação da mediatização presidencial, que é tema desse nosso Ciseco 2022. Eu sou Fernando Nobre e estamos recebendo hoje aqui o nosso querido Gustavo Ramos. Ele é diretor executivo da Essentia, é uma empresa de inteligência de mercado que já existe há 12 anos, é formado em comunicação social, tem especialização pela Miami School e também pesquisa e inteligência pela FGV. Né? Ele tem na carreira passagens por segmentos de comunicação, marketing, pesquisa de mercado, estratégia política, tendo trabalhado aí com projetos tanto da Honda, Itaú, Microsoft, Danone, Pfizer, Coca-Cola, entre outros. Né? Na política, já realizou trabalhos no ponto de vista de eleições legislativas, majoritárias e presidenciais, estratégicas partidárias no Brasil, no Chile, Portugal e também na Alemanha. É um prazer receber aí Gustavo Ramos. Seja muito bem-vindo ao nosso Pentálogo 12. Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. A gente vai começar tentando fazer, dentro dessa perspectiva, dessa transformação na mediatização presidencial, fazer um pequeno paralelo. Então, o Gustavo hoje aqui, ele representa no nosso pentálogo uma voz do mercado em si, né? Das pesquisas, tanto de marketing, quanto as pesquisas qualitativas, quanto as pesquisas quantitativas, como o Gustavo costuma falar. Algumas pessoas também chamam de triangulação da pesquisa, né, Gustavo? Então, ele, de fato, é esse agente do mercado hoje, o qual os partidos voam em cima nesse período eleitoral. Hoje é um dia especial, porque é aniversário dele. Então, Verdade. parabenizando aí em nome do Ciseco, Fausto Obrigado. Neto aí, receba as nossas saudações fraternas. E também estamos bem próximo do final aí desse primeiro turno, essa coisa conturbada que foi as eleições de 2022. Esse é o gancho da primeira pergunta, Gustavo. Uhum. Como é que você vê aí a diferença, numa perspectiva desse império que está agenciando os nossos eleitores, né? Agora mesmo, aqui em casa, eu fiquei super feliz que recebi uma visita de uma moça me convidando para fazer a pesquisa do censo. Daqui a pouco ela deve voltar e eu já estou super ansioso para saber como é que vai ser essa condução censitária, né? Mas a gente percebe o domínio hoje, por um lado, é muito bom, porque sensibiliza as pessoas, por exemplo, a responder um censo, que é uma pesquisa super importante para o Brasil e que já está desatualizada há bastante tempo. Inclusive, as pesquisas quantitativas eleitorais, de alguma forma, podem ser, a gente pode considerar um pouco defasada nessa perspectiva, né, por nós não termos o censo tão controlado, e a gente sabe que o desenho amostral dessas pesquisas são baseadas, sim, na pesquisa principal do país, né? A gente tem um orçamento robusto para isso, para a realização dessa pesquisa censitária de 10 em 10 anos, e a gente percebe essa grande diferença de 2018 para 2022, pelo menos numa perspectiva leiga, né? E aí a ideia de trazer o Gustavo, que é especialista nisso, como é que você vê essa diferença diante desses apelos, né, das pesquisas que as pesquisas de mercado estão tendo na questão da evolução mesmo, né, dessas campanhas presidenciais? Como é que você vê isso, Gu? Eu acho que assim, é importante a gente contextualizar algumas coisas para a gente partir de algumas premissas, né? Algumas, pelo menos algumas são visões próprias, outras são dados da realidade. Então, essa questão, por exemplo, censitária que você falou, ela é vital, porque, primeiro, assim, um país que não se conhece não consegue se planejar, não consegue se situar, não consegue se autorreferenciar e, principalmente,
quando a gente fala de políticas públicas ou de visões de país, a gente precisa primeiro entender em qual país nós temos hoje, né? Então, o último censo nós tivemos em 2010, né? Para quem não sabe, são 12 anos de defasagem. Isso não é pouca coisa. Por quê? Porque a gente teve uma, uma modificação, uma evolução muito rápida da sociedade nesse tempo. Então, isso faz com que esse tempo, que ele é, vamos dizer, essa parte temporal, quando a gente traz isso para a qualidade, isso fica muito maior, esse gap fica muito maior, né? Então, você tava se referindo, né? A gente está gravando isso aqui na última semana, né, das eleições, até por isso que eu estou com essa cara aqui de dias sem dormir, mas o que é que acontece? E existe uma discussão muito grande, né, inclusive pela própria população, assim, é compreensível, né, porque você tem algumas pesquisas assim apontando para caminhos diferentes, e isso, obviamente, leva as pessoas a se perguntarem, né, o que é que está certo, né, no que eu acredito, né? Então, isso eu acho que, em grande parte, tem essa questão de defasagem, vamos dizer assim, do momento que a gente tem. Eu costumo brincar com alguns clientes nossos, assim, que nos perguntam exatamente sobre isso. Eu falo, olha, hoje as pesquisas, elas têm uma base amostral e elas acabam pesquisando sobre uma população que não mais existe, né? Isso é interessante da gente pensar desse ponto de vista. E se não fosse só essa defasagem censitária, que por uma parte ela é, vamos dizer assim, mitigada pela PNAD contínua, né, a pesquisa contínua que a gente tem, embora a PNAD não tenha a profundidade de um censo, né, ou então o tamanho, a envergadura de um censo. Mas você pode mitigar algumas coisas. Tem alguns institutos que preferem usar, inclusive, a PNAD do que o censo. Mas, além disso, né, além vamos dizer, dos números frios, a gente teve nesses 2 anos um evento que mudou completamente, seja do ponto de vista de renda, de estudo, e do que as pessoas sentem, né, êxodos, mudanças geográficas, que foi a pandemia. Então, a gente teve uma pandemia no meio desse caminho. E a pandemia, a gente, né, assim, foi amplamente discutido, mudou uma série de coisas nos aspectos de renda, os aspectos de escolaridade, os aspectos socioculturais e até emocionais também, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, o Brasil, por ter um tamanho continental, geograficamente falando, a gente tem também uma desigualdade que não falo isso pelo tom negativo, não. Eu acho que a desigualdade que a gente tem regional, ela é muito bacana, porque a gente tem vários Brasis dentro do Brasil. Então, você tem, tanto do ponto de vista cultural, quanto econômico, quanto de valores, né? E de necessidades, né? A gente tem vários Brasis dentro de um Brasil. Então, quando você junta tudo isso, né, você acaba entendendo que realmente a gente não conhece o Brasil, né? É óbvio, a gente tem vários indicadores, a gente tem vários estudos, principalmente na parte, né, acadêmica, né? A gente tem várias coisas que mitigam e que ajudam isso. Mas realmente eu acho que falta a gente começar do começo por um censo atualizado e entender como isso se relaciona a essas outras, vamos dizer, esses mini levantamentos que acabam tendo por aí, para a gente poder ter realmente uma ideia do todo, né? E aí, nesse sentido, só para fechar essa parte de censo e tal, que é uma dúvida muito comum nas pessoas, eu acho que não tanto dentro da academia, a academia discute bastante sobre isso, mas no próprio mercado existem algumas visões diferentes, né? Então, eu acho que isso acaba realmente levando a população a não entender não entender o que acontece, os sinais diferentes, é, e, assim, isso não é bom para ninguém, né? Isso não há vantagem, porque do ponto de vista político você tem, vamos dizer, se abrir flancos para isso ser explorado e por vários candidatos ou por todos, né? Porque, enfim, principalmente para quem está atrás das pesquisas, vamos dizer assim, né? Sempre tem essa desconfiança, tal, que guarda um fundo de verdade realmente,
mas não é só por isso, então acaba virando também discurso político, né? E o fato é que é o seguinte, assim, nós estamos aqui há 3, 4 dias das eleições, se não me engano, né? Três dias das eleições. E não há um consenso, né? Não há um consenso. Você tem um consenso, talvez, assim, de posições, etc., mas você não tem um consenso de número, né? Você não tem ali uma. É difícil alguém do mercado ser taxativo, né? Olha, são X pontos de diferença entre um, tal, o patamar desse aqui é esse e tal. E aí entra numa outra coisa que acho que a gente pode abordar na sequência, que é também, assim, a nossa sociedade mudou, a, a disseminação de informação, a construção da opinião pública, onde ela nasce, onde ela se transforma e onde ela às vezes vira outra coisa, e a rapidez com que as pessoas mudam de ideia, né? Algumas coisas que são aí midiáticas, que são desse tema que nós vamos falar, isso acaba impactando muito. Então, acaba com que, assim, a gente precisa utilizar vários métodos de investigação da realidade para poder entender, né? A gente precisa cobrir várias áreas, não é só o número, não é só o censo, não é só a estatística, não é só recorte de renda, por exemplo, tem um monte de outros fatores que eu acho que, pelo menos é a nossa filosofia na Essente, é a maneira com que a gente trabalha, a gente entende que a gente tem que olhar mais macro, né, e conseguir separar ali alguns sinais importantes que não necessariamente são quantitativos, não necessariamente são qualitativos, muitas vezes são psíquicos, né? Então, acho que isso tudo contribui muito para a gente conseguir chegar o mais próximo da realidade, que é o que a gente se propõe, né? Beleza, Gustavo. Essa questão que você sinalizou, dessa transformação do próprio entendimento de opinião pública, na sua sensibilidade enquanto profissional de pesquisas, né, políticas, parece bem interessante dentro de uma perspectiva de que ela tem uma constância de mutabilidade, né? Então, as pessoas elas estão sensíveis, né, a uma eventual mudança de opinião, né? E me parece, então, que é consensual a gente entender que essa opinião pública ela não é cristalizada em si, né? E nesse aspecto, assim, em termos de linguagem, né, você falou da necessidade de se apurar essa realidade de outras formas, para além de uma pesquisa quantitativa em si, né? Mas de uma perspectiva do que hoje vocês fazem em termos de práticas do mercado em si, né? Como que se dá esse seu olhar em relação a essa mudança na linguagem, nos apelos, nas ênfases desses candidatos em uma perspectiva comparativa, né? Então, a gente teve um evento aí nesse meio todo, que foi a pandemia, mas se a gente puder comparar em termos de linguagem, partindo do princípio que não existe uma cristalização de uma opinião pública, então, qual seria essa transformação nesse aspecto? Eu acho assim, isso tudo começou, eu acho que isso é consenso, tanto na academia, imagino eu, né, não sou acadêmico, mas no mercado isso pelo menos é um consenso, de que a descentralização da difusão de notícias, de opinião, de análises e tal, é, é uma coisa muito positiva, na minha visão, né? Eu acho que tudo que é descentralizado é mais plural, é mais interessante, é mais rico. Por outro lado, isso gerou também uma crise de confiabilidade, né? As pessoas, o que acontece? E não, isso não é só no Brasil, isso é um fenômeno humano, isso é um fenômeno dos nossos tempos, né? Eu acho que isso que é uma premissa muito interessante para todo mundo que ou que trabalha, ou que pesquisa, ou que se interessa por isso, tem que colocar isso como premissa antes de qualquer outra coisa. Então, a gente tem as pessoas cada vez mais autocentradas nas suas vidas, nos seus desafios do dia a dia, nos seus desafios de carreira, de emprego, de renda, suas dificuldades. A gente tem, historicamente, a gente vai vendo a alienação eleitoral, né? O que é alienação eleitoral? São aquelas pessoas que simplesmente se abstêm, não vão votar, não participam do processo político,
as pessoas que até podem ir votar, mas votam nulo e votam branco. Então, a gente tem, e não só no Brasil, de novo, isso é um fenômeno global, mas no Brasil, particularmente falando, isso vem crescendo, a gente vem tendo abstenção e alienação eleitoral a cada eleição que passa, isso cresce, né? E aí a gente poderia, obviamente, entrar nos porquês disso, né? Mas acho que a gente pode ficar um pouco mais dentro do assunto. Então, o que acontece? É, por muitos anos, né, a gente teve basicamente uma opinião pública muito, vamos dizer assim, muito quase que única, né? A gente tinha uma linha, no Brasil a gente também tem um fenômeno da gente ter, de novo, a centralização de grandes grupos de imprensa, né? Que tem um alcance muito grande nos rincões do país, nas metrópoles e tal. E com o advento não só da internet, mas de outras formas de consumo de mídia, né? Outros formatos, outros padrões, a questão assim, dos influenciadores digitais, que é uma outra indústria grande e que de certa forma, molda também a opinião pública de uma forma muito forte, né? Principalmente o brasileiro, que é muito afeito, né? Não é tanto quanto o americano, assim, né? Mas o brasileiro, ele também ele gosta muito dos artistas, ele confia muito nos artistas, né? Então, eu acho que isso tem Um pequeno parênteses, Gustavo. Tá. Até tem agências especializadas em influenciadores digitais também. Sim, sim, sim. Assim como você tem os empresários da música, você tem os empresários de atores, atrizes, você tem os empresários de influenciadores. Agora, acho que uma coisa interessante para a gente avaliar também é que, assim, o que é que esses influenciadores agregam no debate? Né? Eu acho que do ponto de vista de entretenimento, do ponto de vista de estilo de vida, assim, quando a gente tem aquela coisa de assim de uma identificação, né, de uma aspiração em relação a esses influenciadores, beleza. Eu acho que é super legal, é uma outra indústria, são mais oportunidades das empresas, das marcas, né, divulgarem também os seus produtos através deles. E também um novo tipo de entretenimento. Então, você tem os influenciadores que são de entretenimento, você tem os influenciadores que são mais informativos, né? E você tem aquele tipo de influenciador que é o formador de opinião também, assim como a gente tinha lá atrás os jornalistas, pessoas famosas e que tinham uma credibilidade muito grande nas informações, nas análises que faziam. Hoje a gente tem isso também acontecendo dentro do universo dos influenciadores. E aí que eu acho que é interessante aqui para o nosso debate, é uma tese que eu tenho, que cada vez mais a política ela se assemelha a essa indústria ou essa, esse posicionamento, esse formato de influenciadores e de entretenimento do que era antigamente. Por quê? Acho que por um motivo muito básico, né? Assim como no mercado, o mercado eleitoral também vai atrás de agradar as pessoas, de conseguir dialogar mais com essas pessoas. Então, quando você põe de um lado a alienação eleitoral cada vez maior, as pessoas cada vez mais descrentes da política, e buscando outros tipos de informação que não sejam centralizadas, é completamente natural e lógico que a política também vá buscar maneiras de se comunicar com esse público que está hoje assistindo podcast, vendo Instagram, vendo ali os stories, né, tal. Isso muda tudo, né? Isso muda a maneira com que a comunicação política é feita, a maneira com que as propostas são apresentadas, a maneira com que se constrói ou se destrói imagens, né? Então, acho que a gente já teve isso um pouquinho nas eleições de 2014, alguns indícios disso. Em 2018, o Brasil elegeu um presidente que basicamente não fez campanha de televisão, basicamente fez campanha pelo celular, né? Uma campanha assim, vamos dizer, simples até do ponto de vista estético, do ponto de vista de conteúdo, era muito mais uma questão de mobilização.
Então, e eu me lembro que em 2018 eu estava fazendo uma presidencial em 2018, então eu estava muito envolvido nessa discussão, que se dizia o seguinte: olha, tem um candidato X que tem muito tempo de televisão, isso vai fazer muita diferença na hora no aproximar das eleições. E o que se viu foi completamente ao contrário. A gente viu uma ruptura no senso comum, né, e um presidente eleito basicamente se valendo das redes sociais, né? E então isso, e agora em 2020 a gente teve assim vamos dizer, um ano muito atípico eleitoral, primeiro porque é uma eleição municipal, né, são eleições municipais. Segundo, porque a gente estava no meio da pandemia, né? Assim, então, a gente fez também, né? Trabalhamos em 2020 com 2 máscaras e tomando todos os cuidados possíveis, mas assim, foi realmente foi até seria interessante estudar como é que foi esse 2020, revisitar um pouco, porque ali tiveram alguns aprendizados interessantes, até do ponto de vista de escolha, né? As pessoas, em resumo, as pessoas escolheram a certeza. Então, os grandes vencedores de 2018, por exemplo, foram políticos tradicionais, atestados, às vezes eram até ex-prefeitos, né? E esses foram os grandes ganhadores. Então, em 2020, ao contrário de 2018, a novidade, a renovação não teve espaço. Por quê? Porque a população estava com medo, a população não precisava de uma dúvida que poderia vamos dizer, se provar uma boa escolha, mas precisava ali escolher alguma coisa mais segura, mais conhecida. Mas partindo para 2022, a gente chega em 2022 com isso tudo exacerbado por conta do que aconteceu realmente da pandemia, com o que aconteceu no debate público, essa foi uma verdadeira guerra, né, de narrativas, de embates, e justamente essa descentralização provocou que a gente na sociedade começasse a discutir coisas que não se discutiam antes, que isso é uma coisa interessante, né? É, Passou-se a discutir coisas, vamos dizer, completamente alinhadas com uma visão de mundo para cá, outras coisas também de forma centralizadas também, para o outro lado do espectro, assim, por assim dizer, e no meio disso tudo, a gente ainda tem a grande imprensa, como se diz, pelo alcance que ela tem, né? A imprensa tradicional e a grande imprensa, ainda, vamos dizer assim, conduzindo esse debate, mas misturado a isso, a gente tem esse fenômeno dos influenciadores, esses fenômenos de podcasts, de outros formatos de informação e de troca, né? Veja que é muito diferente, por exemplo, esse ano 2022, a gente está acompanhando alguns candidatos a presidente, participando de podcasts, onde ali é muito mais uma conversa do que vamos dizer, um formato jornalístico, né? E, obviamente, que vai caber ao espectador, ao consumidor desse tipo de informação, dizer o que ele prefere, né? Então, isso tudo é uma coisa interessante. Eu sempre sou um otimista por natureza, então eu vejo isso tudo com muitos bons olhos, né? A questão só o que a gente precisa, e aí falando como eleitor e como cidadão brasileiro, eu acho que a gente precisa entender até que ponto isso vai levar a política, essa mediatização da política, né? É, é, vamos dizer, a deixar um deserto de propostas, ideias e discussão de políticas públicas e caminhos e agendas para o país, por exemplo, e ficar realmente nessa coisa mais superficial de imagem, essa coisa mais superficial de narrativa e essa coisa mais, vamos dizer, destrutiva, no sentido de não ser construtivo, de ataques e de fla-flu, né, de torcidas de futebol. Então, isso me preocupa do ponto de vista mais realista e talvez até mais para o pessimista, mas do ponto de vista, assim, otimista, eu vejo que isso é muito bom. Isso abre espaço para que a população volte a entender a política como algo importante da sociedade, como algo, assim, cidadã, né? As pessoas têm que entender que a política ela é da sociedade, não é dos políticos. Então, precisa partir da sociedade esse interesse, essa interação maior com a política, mas principalmente falando do que a política se propõe. A política não se propõe a ser divisionista, a política não se propõe a ser um fla-flu. A política ela se propõe a ser
um instrumento que a sociedade tem para ser representado e essa população ser representada e fazer o debate de ideias, seja para o seu estado, para a sua cidade, para o seu país, né? Então, isso me preocupa um pouco, mas eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que isso vai trazer de novo a população, a sociedade para o debate. O Gustavo, nesse cenário que você apresentou, né, dessas transformações, uma leitura bem interessante, partindo do princípio do olhar do analista, né, do profissional de fato, que você, que cuida de, né, já trabalhou com campanha presidencial, você acha que o que hoje tem sido, se a gente puder botar numa balança, a questão dos dados estatísticos, de um lado, e de outro, essa mudança de linguagem. Quando eu falo de mudança de linguagem, eu estou tanto me relacionando a essa questão do entretenimento que você colocou, que na verdade já tem sido debatido pelo CISECO há bastante tempo, mas não só o conteúdo que tem, digamos assim, convertido por uma tendência de entretenimento muito maior, um Big Brother político Uhum, muito maior, uhum, uhum. mas o formato em si. Um TikTok que, veja, um TikTok ele requer uma linguagem um pouco diferente de um Twitter, né? Um Stories, ou seja, o formato em si, a forma em si da mídia específica, ela também influencia nesse processo de mudança de linguagem, me parece, né? Então, de um lado, essa mudança de linguagem, quer seja pelo conteúdo, no sentido de um conteúdo mais de entretenimento, ou pelo formato, que aí se entrelaça, e o dado estatístico em si, aferível aí por pesquisas mais quantitativas. Como é que o analista hoje ele faz esse equilíbrio, se é que existe essa possibilidade de equilíbrio? Olha, eu acho essa pergunta ótima, porque assim, quando a gente fundou a Essente há 12 anos, a gente tinha essa percepção. A gente tinha a percepção de que, às vezes, com uma única metodologia, uma única abordagem, uma leitura da realidade, já não seria mais possível entender as nuances que fazem, que movem as pessoas, né? Então, o que a gente tem de metodologia, por exemplo, uma filosofia de trabalho nossa, que eu acho, obviamente sou suspeito para falar, mas assim, eu acho que está muito mais adequada à dinâmica social que a gente tem hoje, a rapidez, a volatilidade e até a superficialidade mesmo do debate, do que você, por exemplo, eh, pautar apenas em uma metodologia. Veja, eu não estou aqui dizendo, por exemplo, que uma pesquisa quantitativa, ela não tem o seu valor. Ela tem, obviamente que ela tem o seu valor, mas ela te entrega números, né? Assim, o jeito mais fácil de a gente explicar o que é quant, o que é quali, é, olha, a quant te entrega números, né? A quali te entrega, às vezes, perguntas, às vezes te entrega insights, te entrega reflexões, te entrega impressões, sentimentos e por aí vai. Então, eu particularmente sou muito fã do método qualitativo de se estudar. Ok, agora, e aí vem o grande desafio, a grande oportunidade. Como é que você consegue entender o que milhares de pessoas estão não só pensando ou te respondendo, mas o que elas estão falando, o que elas estão curtindo, o que elas estão consumindo, que tipo de narrativa ou que tipo de visão de mundo essas pessoas têm e como essas visões de mundo elas mudam tão rapidamente, né? É claro que eu não estou dizendo de valores morais ou valores individuais, né? As pessoas têm os seus valores, isso também muda ao longo do tempo, mas é muito mais longo, é vamos dizer assim, uma timeline muito maior, né? As pessoas não mudam de valores assim da noite para o dia, mas elas mudam de opinião da noite para o dia. Então é sempre interessante a gente lembrar, eu tenho 41 anos, é assim, a minha geração foi uma geração que ainda esperava a notícia ser dada pelo Jornal da Noite, né? E ainda o Jornal de Manhã trazia muitas novidades, né? Hoje o Jornal da Manhã, em termos de notícia quente, ele já está
Não tem, porque você já viu, né, de manhãzinha, antes dele chegar, você já viu à noite. Então, e o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a opinião pública, antigamente, ela se construía de uma forma muito mais lenta. Então, você via ali o Jornal da Noite, aí você pensava um pouco, você via o Jornal da Manhã, lia o Jornal da Manhã, lia revistas e tal, isso ia formando a tua opinião sobre as coisas. E, além disso, também você trocava essas experiências com as pessoas que estavam no mesmo ritmo seu, ou seja, né, as pessoas que também consumiam essas informações, essas impressões e notícias sobre o mundo de uma maneira muito mais, vamos dizer, lenta, comparando com hoje. Hoje, como é que é? Então, assim, só para fechar esse paralelo do passado, né? Então, a opinião pública antigamente, ela tinha mais tempo de ser maturada, de ser analisada, de ser sentida, de ser refletida pelas pessoas, né? Então, aí hoje como é que é? Hoje, a opinião pública, por exemplo, veja só, um colunista, um analista, né? Enfim, que o artigo, ou o texto, ou o vídeo dessa pessoa, ele já nasce na internet. Então, ele já é feito para a linguagem da internet. E ali, ele entra, né, no mundo da opinião pública e ele se transforma. É isso que é interessante. Ele se transforma de uma maneira muito rápida, né? E as pessoas, como elas têm diversas fontes de opinião, de informação e opinião também diferentes, às vezes divergentes, com outras visões de mundo, eu acho que enriquece muito mais. Então, esse é o ponto positivo. Agora, qual é o desafio disso tudo? O desafio é você entender como é que está sendo esse processo, como é que está sendo, vamos dizer, porque antes dava para você, por exemplo, fazer um retrato da opinião pública através de fotografias. Você até conseguiria, porque a coisa demorava muito, né? Ou às vezes até você gravava um filme da opinião pública e você podia até assistir depois, que não mudaria tanto. Hoje, o que eu brinco, a gente está na era do streaming. Não é nem do vídeo na internet e tal, não. É do streaming, é real time a coisa, né? E o importante para quem, por exemplo, para a política, né? Falando da política, porque assim, o mercado corporativo, os produtos, os serviços, as marcas, também precisam entender essa dinâmica social real time do que está acontecendo. Mas quando a gente leva para a política, isso é muito mais intenso, muito mais rápido, porque além de você ter campanhas cada vez mais curtas, você também tem, vamos dizer assim, a coisa é muito mais acelerada por conta da paixão, né? Então, quando você está ali numa marca ou num produto, você não está com a paixão ali em primeiro lugar. Você tem ali simpatia, conveniência, etc., mas você é muito mais racional na hora de gastar o seu dinheiro, contratar um serviço, comprar um hambúrguer, enfim, né? Mas quando você coloca isso na perspectiva da política, você tem ali aspirações, desejos, esperanças e paixões envolvidas. Você tem muito mais aspectos emocionais do que racionais, o que fica mais difícil ainda você conseguir traquear, você conseguir identificar isso tudo. Então, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que a gente tem aí, a gente está num limiar, talvez, de um tempo que acabou. Então, a gente tem, por um lado, vamos dizer assim, as notícias oficiais, a opinião pública oficial, vamos dizer assim, né? Mas você tem um mundaréu de outras opiniões, de outras visões e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito bom para a democracia, desde que não fique na superficialidade e nessa briga de torcida. E aí, você me falou de formatos, né? Eu acho que, assim, o mais importante é entender a mensagem que vai entrar no ouvido da pessoa, ou que as pessoas vão querer olhar, né? E aí você adapta, seja para um story, seja para um reel, seja para um canal de YouTube, seja para um streaming ao vivo. Você veja que esse ano mesmo nós estamos testemunhando as lives dos presidenciáveis, né? Então são verdadeiros programas de televisão, né? São
verdadeiros programas de televisão, não no horário eleitoral gratuito, mas acontecendo a todo momento na internet, com personalidades, com convidados, com entrevistas e tal. Então, isso mudou completamente. Então, acho isso muito interessante. O que a gente precisa ver, de novo, é se as pessoas, os brasileiros, vamos dizer assim, vão se dobrar ao canto da sereia do entretenimento raso e fútil e, vamos dizer assim, é, é, porque quando se fala de política, é difícil você falar de entretenimento, porque é um assunto seríssimo, né? Então, acho que a grande pergunta que fica, e eu não vou aqui me arvorar a responder essa pergunta, até porque nós estamos justamente neste momento de gênese desse processo todo, a pergunta que eu acho que fica para todos nós estudarmos e entendermos é, as pessoas vão se dobrar ao canto da sereia do entretenimento, do prazer, né? Aí puxando um pouco de Freud, a gente vai para o instinto do prazer, ou a gente vai conseguir prestigiar as linhas políticas, os candidatos, os projetos políticos que, de repente, conseguirem combinar esse formato atualizado, ou que as pessoas queiram no momento, com um debate importante sobre ideias e sobre o país, sobre o Estado, enfim. Eu espero de verdade que a gente consiga fazer um equilíbrio, que a gente consiga entender que a política não é entretenimento, que a política é algo sério, mas que ela pode sim ser mais palatável, mais didática, porque isso vai, inclusive, reforçar a democracia à medida que traz essas pessoas que estão se ausentando cada vez mais do debate político e se alienando cada vez mais do processo eleitoral, ali de ir na urna digitar, de repente a gente consegue trazer essas pessoas de volta para o debate e para a participação política. Interessante, Gustavo. Se a gente pudesse, se você pudesse fazer eu sei que é super essa coisa de previsão, a gente nunca deve fazer antes da apuração em si, mas Uhum. pelo que você tem escutado dos seus colegas, dos analistas em si, dos profissionais de campanha eleitoral, como é que tem sido esse cenário? Se a gente pudesse traçar um eventual resultado, o que é que você colocaria aí, tentando antecipar-se aí, né? Hoje nós estamos na quinta-feira, então, poucos dias antes das eleições. Como é que você vê esse cenário aí, primeiro turno, segundo turno? O que se desenha aí na sua percepção? Tá. Olha, eu acho que o mais honesto, e não é demérito nenhum nisso, é dizer que eu não sei. Eu não sei. Porque eu tenho muito receio, ou vejo com uma certa reticência, pessoas que têm muitas certezas num cenário que não te dá muitos elementos para você cravar coisas, né? Agora, isso não me impede, por exemplo, de traçar algumas percepções, tá? Então, assim, o que vai acontecer, percentual, etc, tal, isso eu acho muito, muito complicado, pelo que a gente já acabou de falar, né? É óbvio que dentro da empresa a gente tem alguns estudos feitos e, obviamente, são sigilosos no sentido de que eles né, são contratados por partes interessadas nesse sentido. E o nosso papel é justamente tentar mostrar o mais próximo da realidade que nós estamos enxergando, né? E tem uma outra coisa também que eu acho importante falar, até em defesa de quem trabalha com percepção de comportamento, né, seja eleitoral, seja de comportamento humano, que é a minha grande paixão, é que assim, eu acho que as pessoas acabaram depositando nas pesquisas algo que elas nunca se propuseram a ser, que é um oráculo, que é né, assim, quais são os números da Mega Sena, né? As pesquisas, elas mostram alguns cenários, até tem aquela clássica frase que os políticos falam, olha, pesquisa é retrato de momento, e é verdade, é mesmo, né? E como eu disse, a gente está aí há poucos dias, vamos supor que amanhã, sexta-feira, aconteça alguma coisa, né? Seja um imponderável, seja um fato político muito forte, hoje tem debate, né? Hoje à noite tem debate, então, o que eu quero dizer assim, as coisas sempre podem mudar à medida em que a informação é muito rápida. Mas, voltando para a tua pergunta, o que eu acho sobre isso? Eu sinceramente acho que nós teremos segundo turno. Eu acho que
existe, por exemplo, uma onda, existe uma possibilidade, é, seja pelo voto útil, seja porque os brasileiros não aguentam mais política. Desde o começo desse ano, a gente detectou uma apatia que a gente nunca viu no eleitorado. O eleitorado está muito apático. A campanha está, se você olhar, né, analisar, as campanhas estão quase falando sozinhas. Né? Você não vê envolvimento das pessoas. Tirando os 20% de politizados que a gente tem no Brasil, né? Seja pessoal da imprensa, seja quem trabalha ou estuda com política, e sejam os fanáticos, né? Os torcedores ali, aquela militância, cerca de 70%, 80% da população não é politizada. Então, o que a gente está percebendo esse ano, principalmente nas qualitativas, é que as pessoas elas não estão no jogo eleitoral, elas não estão participando. Então, a gente vê, muitas vezes, campanhas falando ou para os seus, né, mas não conseguindo essa conexão com a maior parte da população, simplesmente porque a população não quer ouvir, né? O que é preocupante, mas é o que está acontecendo. Então, a gente poderia aqui falar muito tempo sobre isso, mas por uma série de observações que a gente tem, de medições, etc., eu acredito que nós teremos segundo turno, sim. Acho muito improvável essa eleição ser definida no primeiro turno, em que pese todos os esforços da campanha de quem está no primeiro lugar, tentar amalgamar isso né, para o seu benefício próprio, óbvio, né? Todo mundo quer ganhar a eleição, né? Mas acho também que existe uma percepção talvez um pouco equivocada, ou pelo menos equivocada no sentido de volume da força do outro competidor, né? Então, a gente tem que lembrar que é o atual incumbente, ele tem a máquina na mão, enfim, tem uma série de análises que a gente poderia falar sobre isso, mas para ser mais enxuto aqui nas minhas palavras, eu acho que nós teremos segundo turno, e na minha opinião, a gente sempre tem, na verdade, essa coisa de segundo turno, geralmente, né, em alguns casos não, mas geralmente ela dá uma nova dinâmica para a eleição, né? Então, tem aquela frase famosa também, que segundo turno é outra eleição. Não deixa de ser verdade, né? Agora, nessas eleições especificamente, o que a gente tem? A gente tem uma grande narrativa e um grande esforço, seja midiático, seja de campanha, seja de convencimento, seja até de impressão, de que o candidato que tem em primeiro lugar nas pesquisas ganhará no primeiro turno. Então, isso se alastrou pelos apoiadores dele e as pessoas estão com essa expectativa. O que existe de mais forte na política é a frustração. É um sentimento muito poderoso. Então, a gente tem alguns cenários possíveis. Veja, vamos supor que o candidato ganhe no primeiro turno, né? De fato. Ok, resolvido a fatura, acabou, beleza. E aí, vamos dizer assim, era o resultado esperado, né, pelos apoiadores do candidato. Agora, se nós vamos para um segundo turno, como eu pessoalmente acho que iremos, a gente precisa ver alguns pontos interessantes que podem serem decisores para um eventual resultado diferente no segundo turno. Então, e a gente estava falando das pesquisas, né? Muitas pesquisas trazem assim 16 pontos de vantagem, né? Uma coisa assim realmente muito, muito grande. Se nas urnas, porventura, acontecer desse resultado ser 5, 6, 4 ou qualquer outro que os aproximem mais do que as pesquisas estão dizendo, isso vai realmente ser um fato novo na campanha, né? Nessa campanha toda. Então, isso significa que isso pode colocar as pessoas ainda mais tendo reticências em relação ao que está sendo propagado, ao que está sendo divulgado, seja da própria imprensa, seja das próprias pesquisas, né? E isso pode trazer uma outra dinâmica para o pleito, né? Agora, se for muito próximo o resultado da urna, a votação do candidato, dos dois candidatos que lideram, aí, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque existe essa coisa da frustração
e dos alinhamentos de expectativas. Então, as pessoas vão começar a se repensar, todas elas, né? Independente dos candidatos que elas apoiem, né? Então, eu acho que isso é importante. E outra coisa também, que é um outro elemento, é que, ao final do primeiro turno, nós vamos ter o novo Congresso eleito, então nós vamos saber qual é a inclinação ou qual é a composição desse novo Congresso, o que pode ser, inclusive, um discurso de campanha. Olha, eu vou ter mais facilidade de governar, ou o adversário dizer, olha, eu vou ter mais, né? Enfim, cada um dependendo do resultado. Então, se a gente tiver ali um Congresso claramente alinhado com um dos candidatos, vai ficar mais fácil para esse candidato dizer, olha, eu vou conseguir governar melhor, né? E o brasileiro, o que mais quer é poder ter paz, né? Poder ter o Brasil mais pacificado. E a gente também vai ter ali os senadores, né, que estão dentro dos parlamentares que eu disse, mas os senadores, eles são cargos majoritários, é uma eleição majoritária, então isso pesa também. E principalmente nós vamos ter aí governadores, alguns governadores eleitos em primeiro turno e alguns governadores disputando o segundo turno, mas principalmente aqueles que já ganharam vão poder fazer campanha para um ou para outro. Então, isso tudo a gente não vai saber, a gente só vai saber quando as urnas, os resultados das urnas aparecerem, né? E aí, por isso que eu digo, né, que vamos dizer, eu tenho um pouco de receio, né? Assim, eu fico até assim, poxa, que pessoa corajosa, ou então ela deve ter muita certeza mesmo para cravar um resultado, porque eu honestamente digo para você que é muito melhor a gente ter muitas dúvidas do que ter muitas certezas, pelo menos nessas eleições, né? Que tá difícil de você entender o que está acontecendo, justamente por aquilo que a gente falou no início. As pessoas não estão no jogo. Então, você não tem como saber o que elas estão achando do jogo, né? Interessante, você já abordou, inclusive, uma outra pergunta que eu ia falar, que era em relação a essa questão de relevância desses apelos né, ante esses resultados em si, sinalizando, inclusive, que num eventual segundo turno, pela composição do Congresso, esse apelo dos eventuais candidatos podem se intencionar aí, inclusive, quase que para uma coisa mais distante do que a gente tem hoje, né, de um presidencialismo, mas Uhum. de algo mais relacionado à representatividade do Congresso no discurso presidencial em si, né? Só te interrompendo, mas eu acho que para corroborar com isso, a gente teve o atual presidente, ele corretamente, ou da maneira correta ou não, mas ele fez com que a sociedade conseguisse entender o peso do Congresso, né? Porque o brasileiro sempre foi muito relapso ao voto do Congresso. E aí, por uma série de coisas que aconteceram, né, o discurso do atual presidente sempre foi, não, porque o Congresso, não, porque o Congresso, porque o Congresso. Então, isso, de certa maneira, fez aflorar essa discussão da importância do Congresso, né? Então, só para, vamos dizer, Sim. reforçar o que você está dizendo, é isso mesmo, né? E aí eu te pergunto, nesse sentido, né, dos analistas em si que acabam montando essas estratégias, né? Você Uhum. acha que eles têm ou tenderão a ter um peso também em uma eventual composição de governo, no sentido de estruturação de uma comunicação pública? Há essa participação? Então, hoje, você está na estratégia de determinados candidatos em si. Isso é algo pontual para a campanha ou é algo que se estende numa perspectiva, inclusive, de guia, de diretriz das políticas que se constroem a partir daí? É, Ou isso é muito dinâmico, isso varia? Qual a sua percepção? isso é muito particular de cada empresa. Por exemplo, nós, na Essente, a gente, como eu te disse, né, a gente atua basicamente em três braços, né? A gente atua no braço corporativo, né, que são produtos, serviços e marcas e tal. É, a gente atua nesse mercado político-eleitoral, e a gente atua em algumas iniciativas no setor da administração pública, justamente porque é outra coisa que nós defendemos muito, eu tenho essa visão, eu acho que
assim, os tomadores de decisão da administração pública têm que estar cada vez mais conectados com as reais necessidades, vontades e desejos e problemas da população. Acho que a gente tem que cortar um pouco os intermediários, né? Para que, enfim, para que as decisões tomadas sejam as mais não só democráticas, mas as mais racionais possíveis, porque a gente está cansado de ver isso todo mundo aí nos municípios sabe, né? Que às vezes um prefeito novo é eleito, chega a base ali que apoiou, às vezes um vereador, e diz o seguinte: olha, naquele bairro lá o pessoal quer muito uma quadra de futebol. Mas, na verdade, aquilo foi uma promessa do vereador, ou é uma coisa para agradar aquele, aquele cenário, vamos dizer, aquele bairro, onde ele tem muita votação, e às vezes o administrador público, o executivo, fica vendido nisso, né? Então, na verdade, aquela população estava querendo ali a reforma da UPA, e não quer a quadra que venha depois, mas agora a principal é a UPA. Então, acaba tendo o desencontro do que é realmente, vamos dizer, representativo para a população, que ela realmente está querendo, às vezes isso não chega no tomador de decisão. Por quê? Porque você tem classes, você tem lobby, você tem defesas de interesses mil, né? E a população acaba ficando com uma voz menor quando ela não se organiza em grupos, né? Mas, então, voltando ao que você estava dizendo, assim, nós não temos uma característica de ficar participando de governo, não. Assim, eu entendo que tem muitas empresas que são desenhadas dessa maneira, assim, cada um, né, tem o seu jeito de trabalhar, então fazem, por exemplo, estratégias, os chamados marqueteiros, né? Os chamados marqueteiros, eu não gosto muito dessa palavra, mas os chamados marqueteiros, às vezes fazem ali a estratégia, fazem a campanha, a comunicação e tal, e como é uma coisa que existe a cada 2 anos, pelo menos, né? Ou se não 4 anos, se você só faz campanhas nacionais, nesse ínterim, o que essas empresas fazem, né? Essas empresas vão fazer o que o pessoal chama de marketing governamental, né? A gente não faz isso, né? Mas, assim, tem muitas empresas que fazem, e isso não tem nenhum problema, isso é legítimo, não tem nenhum grande problema nisso. O que a gente faz, eventualmente, são levantamentos qualitativos para o poder público, não para um grupo político, mas para o poder público, para tentar. Veja, vamos dizer, o executivo tem um projeto de política pública que ele entende ser bom, mas eu acho que é sempre bom consultar quem vai se beneficiar ou vai utilizar essa política pública, né? Então, nesse sentido, a gente trabalha para entender da população se aquele projeto, do jeito que foi concebido num gabinete ou, enfim, por técnicos, realmente vai atender de forma satisfatória o que essa população está querendo, ou não, ou se é algo muito distante do que ela quer. E com isso a gente entende que a gente ajuda muito no papel de ajudar o executivo, ou mesmo o legislativo, a desenhar políticas públicas mais aderentes e que façam mais sentido para a população. E aí, com isso tudo, a gente, vamos dizer, conseguindo dinamizar, otimizar e deixar mais assertivo a prestação de serviço público, né, pelos administradores públicos. Bacana. Gustavo, agradeço aí, né? Já estamos próximos aí dessa 1 hora. Eu tenho uma última pergunta. Você tocou num ponto interessante, que é a questão da representatividade em si. Se a gente for Uhum. ver do ponto de vista do que nós entendemos assim nos debates sobre comunicação, sobre mídia, representatividade é algo muito próximo também às relações de poder. Como é que você vê as pesquisas mercadológicas se aproximando de coletivos, desses novos coletivos em si, por exemplo, de mulheres, segmentos religiosos, ou mesmo de negros em si? Como é que você vê LGBTs também, que ia mais? Então, como é que você vê os coletivos em si participando dessas estratégias, ou pelo menos sendo aferidos aí por eventuais pesquisas mercadológicas, e aí na sua perspectiva mais qualitativa, que é a especialidade da Essentia, no caso. Sim, sim. Veja, eu acho que é o seguinte, né? A gente tem, assim, a representatividade é algo que não tem como se varrer para baixo do tapete, né? Não tem como você pasteurizar, empacotar
todo mundo e todos os pensamentos como se fosse uma coisa só. Então, nesse sentido, eu acho muito saudável que seja campanha política, seja partido político, seja marcas, sejam, enfim, ou inclusive o poder público, principalmente, consiga entender as diferentes opiniões, as diferentes necessidades, os diferentes desafios de cada grupo da sociedade, porque se a gente for ver, a sociedade ela é formada por vários grupos de interesse. Ou, quando fala de interesse, não é no sentido pejorativo, né? Mas poxa, a gente tem o evangélico que tem uma visão de mundo, a gente tem pessoas que, sei lá, não têm religião, que tem outra visão de mundo, e eu acho que a grande beleza e o que a gente deveria fazer, inclusive com a ajuda justamente de pesquisadores, de pessoas que estudam as pessoas, né? Seja do ponto de vista coletivo macro, seja do ponto de vista de microcoletividade que formam um todo, eu acho que a gente está no momento em que é importante a gente mensurar como é que está a representatividade dos interesses de todos os grupos. Não é de um ou de outro, não, de todos, né? Eu acho que cada um tem o seu papel na sociedade, todos são cidadãos iguais perante a lei, todos têm direitos iguais perante a lei, todos têm as suas necessidades e todos formam a grande engrenagem que é a sociedade. Então, à medida que a gente deixa de ouvir um pedaço dessa engrenagem, isso não vai funcionar direito, né? Então, quanto mais pluralidade, mais a gente conseguir entender qual é a realidade do nosso tempo, quais são os desafios do nosso tempo, melhor para todos, porque o grande problema, às vezes, da política, e a gente viu isso muito recentemente, é quando uma liderança política ela tem um preconceito ou uma miopia de que a sociedade é do jeito que ela acha que é, e não se abre, que seria um movimento inteligente, para entender, olha, quem é de fato que eu estou governando? Quem é de fato que eu estou representando? Né? Isso faria, por exemplo, esses políticos terem uma performance muito melhor, inclusive conseguirem até, para o objetivo deles, permanecer no poder. Né? Então, eu acho que, no fim das contas, acaba sendo uma miopia a gente não, né? Mas certos atores políticos não entenderem quem é o brasileiro hoje. E como eu te disse, são vários Brasis, não só do ponto de vista regional, mas do ponto de vista de visão de mundo. E uma sociedade, uma nação, só se faz quando todo mundo está unido, pacificado assim, lutando para o que é melhor para todos, né? Não adianta ser melhor para... não adianta você governar para cercadinho ou para aquelas pessoas que só te elogiam, né? Porque, no fim das contas, isso não vai dar certo. Maravilha, Gustavo. Olha, nesse 29 de setembro ainda, né? Libriano, meus Isso aí. parabéns. Obrigado por Obrigado. ter vindo no seu aniversário, ter ficado aqui uma hora conosco. Em nome aí do meu querido Fausto Neto, já passo os parabéns e agradeço. Para finalizar, alguma consideração, alguma pergunta final, alguma questão que você venha a nos falar em relação a essa transformação da mediatização presidencial? Olha, vou tentar ser breve aqui. Assim, eu acho que a gente está num processo de amadurecimento político, a gente veio de uma redemocratização relativamente recente, a gente está, eu diria assim, talvez na adolescência desse processo de amadurecimento político. Então, eu espero que a gente consiga ir logo para a maturidade, que as pessoas... Eu acho muito interessante e importante que as pessoas estejam se politizando, mas, como toda adolescência, né, eu acho que a gente ainda está num período de muitas paixões e as pessoas ainda não têm aquela experiência ou não têm aquele conhecimento de fato do que né, são as correntes de pensamentos políticos e filosóficos diferentes e acabam nesse momento da adolescência, vamos dizer, do processo de amadurecimento,
agindo como, assim, agindo quase com uma posição meio que esquizoparanoide, entendeu? Então, eu realmente espero que a gente consiga amadurecer rápido politicamente, o que o Brasil precisa e a nossa sociedade precisa, né? A gente teve uma geração aí do pessoal que tem 70, 60 anos que se ausentou da política completamente, até por um trauma do regime militar, mas e aí essas pessoas mais novas que entraram, né, e começaram a se politizar novamente, ainda estão nesse processo. Então, de novo, espero que a gente amadureça rápido, porque o Brasil precisa, o Brasil tem pressa e a gente não pode ficar perdendo décadas atrás de décadas, né? Então é isso aí. Muito obrigado. E bem, para quem está vendo esse vídeo do Pentálogo 12, também os meus agradecimentos. Espero que a gente possa, em breve, em 2023, compilar tudo isso dentro do próximo e-book que será lançado brevemente, tá bom? Obrigado, Legal. E pessoal. deixar, Obrigado, deixar um recado. Gustavo. Deixar Fica um à recado vontade. para quem tá nos escutando. Tem muita coisa para falar, o assunto é denso, então eu gosto muito de dialogar com todo mundo. Quem quiser me segue lá no Twitter, é @Gustavo Ramos, tá? É facinho, @Gustavo Facinho, Ramos, e facinho. a gente troca ideia, bate um papo. Gosto muito de ouvir e vai ser um prazer conversar com vocês todos, tá bom? Muito obrigado pelo convite e parabéns a todos os organizadores aí. Maravilha. Obrigado, então, querido. Sucesso. Obrigado, um abração.